Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre o núcleo e o material genético. Então, em relação ao núcleo, o núcleo celular é uma estrutura presente nas células eucariontes, sendo justamente a principal característica que as difere das células procariontes. Portanto, nas células eucariontes, são aquelas células que apresentam o núcleo verdadeiro, como as células vegetais e as células animais. Já as células procariontes são aquelas que não apresentam um núcleo verdadeiro. Logo, o material genético está disperso no citoplasma, como o caso das bactérias. De forma geral, podemos dizer que o núcleo é o cérebro da célula. Se imaginarmos a célula como uma fábrica, ou seja, tem que fazer seu metabolismo para se manter viva, o núcleo nessa fábrica seria basicamente o responsável por todas as informações de como a célula funcionaria. Ele seria responsável pela organização da célula e os comandos do funcionamento da célula. Então, basicamente, o núcleo é quem coordena, gerencia, é quem controla todo o funcionamento celular. E por comparação, podemos dizer que o núcleo é o cérebro da célula. Existem algumas teorias sobre o aparecimento, o surgimento do núcleo da célula. E uma das teorias mais aceitas, dentro da teoria da evolução, é a teoria da invaginação, de Robertson. Segundo essa teoria mais aceita do aparecimento, do surgimento do núcleo, ela diz o seguinte: que a célula inicialmente era uma célula procariota, portanto era uma célula que não apresentava o núcleo. Então nós tínhamos a membrana plasmática, a região de citoplasma e o material genético disperso nesse citoplasma. Esse material genético foi evoluindo e a membrana plasmática da célula começou a se invaginar, ou seja, começou a adentrar para o citoplasma. Então essa célula que era redonda, ela começou a invaginar, começou a adentrar pelo citoplasma. Vários adentramento, ou várias invaginações de membrana, e começou-se, portanto, a formar o núcleo e, ao mesmo tempo, a organela chamada retículo endoplasmático. Por isso que o retículo endoplasmático ele tem uma ligação com o núcleo e, em alguns casos, vai até a membrana plasmática. Então, com essas várias invaginações ocorrendo ao longo do desenvolvimento da célula, começou-se a formar uma nova estrutura que foi dado o nome de carioteca, e hoje atualmente chamada de envoltório nuclear, formando assim o núcleo propriamente dito, e o material genético guardado neste núcleo, formando uma célula agora eucariótica. Lembrando que, se a célula apresentar a parede celular, vamos chamar de célula eucariótica vegetal. Se a célula não apresentar a parede celular, como neste caso, vamos chamar de célula eucariótica animal. E com o passar do tempo, começou-se a desenvolver algumas organelas membranosas e, por fim, a carioteca, que é o envoltório nuclear, formando o núcleo propriamente dito. Então, de uma célula procariota ancestral, esta célula sofreu invaginações da sua membrana, a membrana começou a entrar pelo citoplasma, e com o passar do tempo, se organizou, formando o núcleo propriamente dito. E a esse núcleo nós damos o nome de carioteca ou envoltório nuclear. Em relação à constituição geral do núcleo, podemos dizer que um dos componentes fundamentais do núcleo das células eucariontes é a carioteca, também conhecida como envoltório nuclear,
envelope nuclear, invólucro nuclear ou ainda cariomembrana. Trata-se de uma complexa estrutura constituída por duas membranas lipoproteicas justapostas e revestidas internamente por uma lâmina de filamentos proteicos. Então, basicamente, para termos uma comparação geral com a membrana plasmática, a membrana plasmática é constituída pelos fosfolipídios, uma dupla camada de fosfolipídios. Então, cada um desse círculo com esses dois pauzinhos representa um fosfolipídio. No caso da membrana plasmática, nós temos uma dupla camada de fosfolipídio. Temos as proteínas, que podem ser proteínas periféricas ou as proteínas integrais, que são aquelas que atravessam por toda a membrana plasmática. No caso do núcleo, da carioteca ou do envoltório nuclear, a principal diferença está na dupla camada de fosfolipídio. É como se fosse duas membranas justaspostas umas contra a outra. Então aqui nós teríamos uma membrana plasmática e uma outra membrana plasmática, uma grudada com a outra. E as suas estruturas gerais, que são as proteínas periféricas e a proteína integral. Esta proteína integral seria o que daria a porosidade ou a seleção do que entra e o que sai do núcleo da célula. Então, basicamente, uma das principais diferenças entre a membrana plasmática, o envoltório da membrana plasmática, com o envoltório nuclear, está que a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, e aqui como se fosse 4 camadas de fosfolipídio, uma dupla camada para formar a membrana número 1 e a outra dupla camada formando a membrana número 2. Então o núcleo ele é uma dupla camada de fosfolipídios. Em relação à constituição do núcleo ainda, a membrana mais externa da carioteca tem continuidade com as membranas do retículo endoplasmático e apresenta ribossomos aderidos à superfície em contato com o citoplasma. Então aqui nós temos a representação do núcleo e a organela chamada retículo endoplasmático está associada, ligada a esta membrana do núcleo, tendo um íntimo contato, uma íntima comunicação com o núcleo celular. E, como nós já vimos, o retículo plasmático ele se divide em duas partes, o retículo rugoso e o retículo liso, sendo o retículo plasmático rugoso aqueles que apresentam grânulos que são os ribossomos, que são aquelas organelas que vão ter como função sintetizar, produzir proteínas, enquanto que o retículo liso não possui os ribossomos aderidos à sua membrana e geralmente vão sintetizar as substâncias lipídicas gordurosas. E é claro que tanto o retículo rugoso como o liso também serve para o transporte de substâncias pela célula. Então, o núcleo e o retículo rugoso, eles têm um íntimo contato entre as suas membranas, uma das justificativas que vem da teoria da invaginação. Além disso, em determinados pontos da carioteca, as duas membranas encontram-se fundidas, originando poros, através dos quais ocorre troca de substância entre o núcleo e o citoplasma. Entre as duas membranas existe um espaço curto denominado cavidade perinuclear. Então aqui nós temos uma representação esquemática da dupla camada, da dupla membrana do núcleo. Esta dupla membrana do núcleo, ela se encontra em um ponto comum, onde tem uma proteína nesta região, e esta proteína ela acaba selecionando ou facilitando a entrada e saída de substâncias pelo núcleo. Então nem tudo entra, mas nem tudo sai, e esse controle é feito pela proteína desse complexo do poro. Então aqui nós temos uma representação da membrana, da dupla membrana do núcleo, e entre essas duplas membranas nós temos a apresentação dos poros nucleares,
onde há uma comunicação entre o interior do núcleo e o exterior do núcleo, citoplasma. E entre esses poros nucleares, nós temos proteínas fazendo parte desse complexo do poro. Em cada poro nuclear existe uma espécie de válvula denominada complexo do poro, estrutura proteica que se abre permitindo a passagem de algumas moléculas, especialmente a hidrossolúveis, e fecha-se em seguida. Estima-se que exista cerca de 2.000 poros nucleares na carioteca de uma célula de um vertebrado. No entanto, esta quantidade pode variar de acordo com a função da célula. Então, mais uma vez, nós estamos aqui representando este complexo do poro, onde as membranas vão se encontrar, formando esse complexo. E essas proteínas serviriam, atuariam como portas que vão permitir a entrada de certas substâncias, mas não de outras, e a saída de outras substâncias, mas não de tudo que está dentro do núcleo. Então, essa propriedade seletiva que tem na membrana plasmática também teria no envoltório nuclear ou na carioteca. Então, essas proteínas atuariam como portas, selecionando o que entra e o que não entra, e o que sai e o que não sai do núcleo da célula. E apenas por curiosidade, é comum o emprego do termo membrana nuclear, ao fazer referência à carioteca. No entanto, este termo não é adequado, uma vez que a carioteca é composta de 2 membranas e não de uma apenas. Então, alguns autores criticam quando se usa o termo membrana nuclear, dizendo que o correto seria membranas nucleares, já que o núcleo, a carioteca, o envoltório nuclear, ele é formado por uma dupla camada de membrana. Então, segundo alguns autores, o termo certo seria membranas nucleares. Então, para finalizarmos a parte do núcleo, vamos aos seguintes conceitos. Basicamente, ele é composto pela carioteca, ou também chamado envoltório nuclear, que é uma dupla membrana que protege o núcleo. A cromatina, o nucleoplasma e o nucleolo. A carioteca, ou também chamada envoltório nuclear, delimita o núcleo, separando-o do citoplasma, e é formado por 2 membranas biológicas. Assim como todas as membranas biológicas, elas exercem um controle sobre o que entra e o que sai do núcleo. Outra característica dessa estrutura é que a membrana externa se comunica diretamente com o retículo endoplasmático rugoso. A cromatina nada mais é do que a associação do DNA, que é o material genético, com proteínas. Ela possui a forma de fios alongados que podem estar mais ou menos condensados nesta fase da vida celular. É a cromatina que, na mitose, atinge alto nível de condensação, formando os cromossomos, que podem ser visualizados ao microscópio. Ou seja, a cromatina e os cromossomos se tratam basicamente da mesma estrutura, diferenciando-se, em resumo, pelo seu grau de condensação. Em meio à cromatina, é possível encontrar estruturas nucleares, geralmente esféricas, chamadas de nucleolo. Essas estruturas são bastante importantes, porque se relacionam com a produção de RNA ribossômico, que, por sua vez, é relacionado com a produção dos ribossomos. Já o nucleoplasma se trata do meio aquoso, rico em moléculas usadas nas funções nucleares, em que a cromatina e o nucleolo estão mergulhados. Agora
falar de uma estrutura encontrada no interior do núcleo, que é o famoso DNA, ou agora conhecido como ADN, que nada mais é do que o ácido desoxirribonucleico. Então vamos um pouquinho de história. No dia 7 de março de 1953, no laboratório Cavendish, na Inglaterra, Francis Crick e James Watson concluíram que a molécula do DNA tem a estrutura de uma dupla hélice, uma descoberta que daria novos rumos à ciência. A partir de então, a biologia molecular tornou-se, de fato, uma ciência que hoje, com meio século de avanços, traz à cena a transgênese, a genômica e a possibilidade da clonagem reprodutiva. Ensina os cientistas que o DNA é a molécula da vida. A sigla DNA, agora ADN, vem de ácido desoxirribonucleico. É no DNA que todas as informações genéticas de um organismo é armazenada e transmitida para seus descendentes. Esta carga genética está contida no núcleo e todas as células de um organismo. Em todos os seres vivos, o DNA é formado por uma fita dupla composta por 4 letras: o A, o T, o C e o G. Então aqui do lado está uma representação esquemática da dupla fita de DNA. Então esta fita, por exemplo, vem do papai, a outra fita, por exemplo, veio da mamãe. E o DNA nada mais é do que uma forma genérica de 4 chamadas bases nitrogenadas. O A, que significa adenina, o T, que significa timina, o G, que significa guanina, e o C, que significa citosina. E são exatamente essas combinações de bases nitrogenadas, que é adenina, timina, citosina e guanina, que vai dar o tal do código genético. E esse código genético é que vai ser responsável pelas características de um determinado indivíduo. E vamos falar rapidamente de uma das condições em que esse DNA pode se apresentar, que é na forma de cromossomos, que é uma sequência de DNA formam os cromossomos. Cada organismo tem um número diferente de cromossomos. O ser humano, por exemplo, tem 46. Nós recebemos 23 da mãe e os outros 23 do pai. Então, nesta imagem está representado o nosso material genético condensado e duplicado. Então, o nosso material genético, o nosso DNA, quando ele se encontra condensado, bem condensado e duplicado, nós chamamos de cromossomos. E existem algumas formas desse cromossomo se apresentar. Se o seu centrômero estiver no meio, bem no meio do cromossomo, nós dizemos que é um cromossomo do tipo metacêntrico. Se ele estiver localizado um pouco mais acima, fora do centro, nós chamamos de submetacêntrico. Se ele já estiver um pouco mais acima, próximo da extremidade, acocêntrico. E se esse centrômero tiver exatamente no final do cromossomo, no ápice do cromossomo, nós chamamos de telocêntrico. E o cromossomo, como nós vimos, nada mais é do que o nosso material genético, nosso DNA espirilado, ou seja, condensado e duplicado. E geralmente esse cromossomo ele vai aparecer no momento de divisão celular, na mitose e na meiose. O DNA também ele pode ser, tem uma característica que é formar os genes. E o que é esse gene? É a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo,
apenas 3% é formado por genes. O resto é apenas agrupamentos de proteínas que não contêm nenhuma informação, ou ainda não descobrimos quais informações que pode ter. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares do tipo A com T, adenina com timina ou C com G, citosina com guanina, que oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir. Então, de forma geral, nós temos o núcleo e o material genético do núcleo. Este material genético duplicado e condensado vai formar, por exemplo, os cromossomos. E nesses cromossomos nós vamos ter regiões que ainda não sabemos identificar realmente qual é a funcionalidade, e tem regiões que já sabemos para que serve. Serve para produzir proteína do cabelo, proteína muscular, proteína do coração, proteína da unha, proteína seja lá de onde for. A essa parte do material genético que já identificamos a função, nós chamamos de gene, que é a parte funcional. E existe aquela parte que ainda não sabemos qual é a função real. Então, gene é a parte funcional do material genético, é a parte que nós já sabemos qual é a real função. Uma outra palavra que usamos bastante quando falamos de DNA é em relação à palavra genoma. O que vem a ser esse termo? De forma resumida, genoma se refere a toda a informação genética do indivíduo, desde os genes, que é aquela parte que nós já sabemos qual é a função daquele material genético, até a parte que não sabemos qual é a informação real, mas acreditamos que serve para a regulação do DNA. Então, em biologia, o genoma é toda a informação hereditária, ou seja, aquela passível de passar para os descendentes, de um organismo que está codificado em seu DNA. Então, todo o DNA da pessoa, toda a informação genética, nós chamamos de genoma. Em alguns vírus, por exemplo, este genoma pode estar no seu RNA, pois existem vírus que não têm DNA, são formados a partir de RNA, que iremos ver mais para frente. Isto, então, ou seja, o genoma inclui tanto os genes, que é a parte funcional do DNA, como as sequências não codificadoras, ou seja, os não genes, que são muito importantes para a regulação gênica, além de outras funções também. Então aqui está representado um cariótipo humano. Lembrando que nós somos formados por 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, sendo 23 vindo da mãe e o outro par, que seriam os outros 23, vindo do papai. De forma geral, nós temos 44 cromossomos, ou 22 pares de cromossomos do tipo autossômicos, aquele responsável pelo organismo como um todo: coração, pulmão, fígado, rim, baço, sistema circulatório, respiratório, digestório. E nós temos um par ou 2 cromossomos, um do papai e um da mamãe, que são responsáveis diretamente pela parte sexual do nosso desenvolvimento, que são os genes do tipo X e Y. Então, os genes X e Y, eles são cromossomos chamados sexuais. E lembrando que o cromossomo X, ele é as características femininas, e o Y, característica masculina. Então, se eu tenho um cariótipo é todo o conjunto dos genes, é o genótipo da pessoa organizada, nós chamamos de cariótipo. Se nesse cariótipo eu tiver um par de cromossomo sexual do tipo XX, nós estamos nos referindo a uma fêmea, a uma mulher, a uma menina. Se tivermos, como neste caso, uma combinação de X e Y, nós estamos nos referindo a uma espécie do tipo macho, né? Ou seja, um menino, um homem da nossa espécie. Então, XX,
característica feminina. X e Y seria características masculina, sendo o Y o cromossomo masculino e X o cromossomo feminino. Então, como vimos, o nosso DNA, ou também chamado ADN, que é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico, nada mais é do que um livro completo de todo o indivíduo. Então, o nosso conjunto de DNAs vai formar uma espécie de receita de como eu faço um determinado ser vivo. A esta receita, nós damos o nome de genótipo. Então, genótipo seria toda a informação genética de um determinado indivíduo. E vamos ver agora a estrutura desse DNA, como esse DNA ele é formado e ele se apresenta. Então, em cada fita do DNA, o corrimão é formado por ligações entre moléculas de açúcares, do tipo desoxirribose, e radicais fosfato. Então, o que vem a ser esse corrimão, na verdade? Seria a representação desta parte meio alaranjada. Então, aqui nós chamamos de corrimão do DNA. Por que o corrimão? Porque ele é igual para todos os nucleotídeos. Então, o nosso DNA ele é formado por um conjunto de nucleotídeos. O que é esse nucleotídeo? É uma estrutura que tem o grupo fosfato, açúcar do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas. Essas bases podem ser do tipo citosina, guanina, timina ou adenina, o tal do ATCG. Então, é esta base nitrogenada que vai mudar de uma base para outra, formando assim o nosso código genético. Esta base, que é o grupo fosfato e o açúcar do tipo desoxirribose, nós falamos que forma um esqueleto do DNA, que seria representado por essa fita laranja. Então aqui você vai ter, nesse guanina, vai ter lá um grupo fosfato e um açúcar do desoxirribose. Esse guanina, mesma coisa. Ocitosina também vai ter o grupo fosfato e açúcar do tipo desoxirribose. Então o esqueleto é sempre grupo fosfato, açúcar desoxirribose. E o que muda é a base nitrogenada do nucleotídeo. Então aqui nós podemos visualizar melhor essa combinação. Então, em relação aos nucleotídeos, as duas cadeias de nucleotídeos do DNA são unidas uma à outra por ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que se formam entre as bases nitrogenadas de cada fita. Então aqui eu tenho uma fita de DNA que vem, por exemplo, da mamãe, aqui vai ter uma fita de DNA que vem, por exemplo, do papai. E essa combinação de DNA vai formar o indivíduo final. Então nós temos como base do nucleotídeo grupo fosfato, açúcar do tipo desoxirribose e uma base nitrogenada, nesse caso a citosina. Aqui nós temos a timina, aqui nós temos a guanina. Nós temos a citosina, nós temos a adenina e nós temos a guanina. Entre a base citosina e guanina, nós temos 3 pontes de hidrogênios para fixar esse DNA. E entre a adenina e timina, nós temos 2 pontes de hidrogênio para fixar. E conforme vai ter a combinação de ATCG, vai crescendo essa fita de informação, eu tenho as características individuais de cada ser vivo. E dando continuidade ao estudo do nucleotídeo do DNA, vamos a uma outra especificidade. O pareamento de bases ocorre de maneira precisa. Uma base púrica se liga a uma pirimídica. A adenina de uma cadeia pareia com a timina da outra. E guanina sempre pareia com a citosina. Então, purina, de forma simples, seria aquelas bases nitrogenadas que apresentam 2 anéis químicos, enquanto que as pirimidinas são aquelas bases nitrogenadas que só apresentam um anel
químico. É uma forma simples e objetiva de diferenciarmos o que é uma base purina de uma base pirimídica. Então, a adenina sempre irá se ligar com a timina. Então, uma base purina, que é a adenina, com a pirimidina, que é a timina. Então, A com T e T com A, sempre. E a guanina sempre irá se ligar com a citosina. Então, citosina se liga com guanina e guanina sempre com citosina. Esta é a combinação das bases nitrogenadas. A com T, T com A, C com G, G com C. E mais uma vez a representação do nucleotídeo. Grupo fosfato, açúcar do tipo desoxirribose e a base nitrogenada. Esta base nitrogenada pode ser do tipo adenina, guanina, citosina e timina. A adenina sempre se liga com timina por duas pontes de hidrogênio e guanina sempre com citosina, com 3 pontes de hidrogênio. Mais uma vez, nós estamos vendo esta combinação fosfato, desoxirribose, que é o açúcar, e a base que é do tipo ATCG, ou adenina, ou timina, ou guanina, ou citosina. Então aqui para a gente poder pensar, se eu tenho uma fita de DNA que tem esta sequência de bases nitrogenadas, TCCGA, TTTT, GCGA, TTTA, CGT, qual seria a sua fita complementar? Caso você queira fazer o exercício, pause o vídeo, mas para não perdermos nosso tempo, essa seria a base complementar. Timina sempre se liga com adenina, citosina sempre com guanina, citosina com guanina, guanina com citosina. Adenina com timina, timina com adenina. Então, T com A, T com A, T com A. C, G com C, C com G, G com C, A com T, T com A, T com A, T com A com T, C com G, G com C e T com A. Então, as bases nitrogenadas sempre vão se ligar. A com T e C com G. Adenina com timina e guanina com citosina. E para melhor entendermos a função desse DNA, vamos dar uma olhada nesse slide e observarmos esta imagem. Então, nós temos o núcleo da célula, onde dentro desse núcleo vai ter o nosso material genético, o nosso DNA. O DNA, como vimos, é o livro completo do indivíduo. Porém, a minha célula não vai usar toda a informação genética. Cada célula do meu corpo, mesmo possuindo toda a informação genética, ela vai usar apenas a informação que lhe é pertinente, que é necessária para o seu funcionamento. Então, para que minha célula preserve o material genético, evite estragá-lo, ela começa a fazer cópias da parte que ela precisa usar. A esta cópia vamos chamar de RNA. Então, esse RNA é como se fosse uma xerox de uma página específica do livro DNA. Este processo nós chamamos de transcrição. Então, transcrição nada mais é do que eu fazer uma cópia de uma parte específica do meu material genético, DNA, transformando em RNA. Este RNA, que é esta cópia, sai do meu núcleo indo para o citoplasma, por exemplo. E lá será trabalhada pelo ribossomo, formando a minha proteína final. Então, esta proteína final sendo concluída, sendo feita, nós chamamos de tradução. Então, nós temos o DNA, ele pode ser transcrito em RNA e pode ser depois traduzido numa proteína final. Então, vamos dar uma olhadinha rápida sobre este RNA. O RNA, ou ARN, nada mais é do que uma sigla que significa ácido
ribonucleico. E o que vem a ser esse RNA? Se o DNA é um livro completo do indivíduo, podemos, por associação, dizer que o RNA é uma cópia de uma página específica do DNA do indivíduo, ou uma xerox do pedaço do DNA. É a parte que vai ser efetivamente trabalhada e, quando traduzida, irá formar uma proteína final. Então, na formação do RNA, o DNA sofre um processo de transcrição em RNA. Então, DNA é feita uma cópia em RNA e esse processo chamamos de transcrição. Quais são as principais diferenças? No nucleotídeo de DNA, ele tem um fosfato, um açúcar do tipo desoxirribose e a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina e guanina. Já no nucleotídeo de RNA, que é a cópia do DNA, ele vai ter um grupo fosfato, um açúcar, porém do tipo ribose, e a base nitrogenada, que pode ser adenina, uracila, citosina ou guanina. Então, observe que uma das diferenças é o tipo de açúcar. No DNA, açúcar desoxirribose. No RNA, açúcar do tipo ribose. As bases nitrogenadas podem ser adenina. Se for uracila, é do RNA. Se for timina, do DNA. Então, DNA tem timina e RNA tem uracila. Citosina nos dois e guanina nos dois. Então, as principais diferenças são: primeiro, o RNA é uma fita simples, enquanto que o DNA é uma fita dupla, uma informação do papai, uma da mamãe. No caso do RNA, vai ser uma fita que será usada efetivamente. O açúcar é do tipo ribose, no RNA. No DNA, o açúcar é do tipo desoxirribose. Uma outra diferença é que no RNA não existe a base timina e no DNA existe a base timina. O RNA tem a uracila no lugar da timina e o DNA não apresenta a base uracila. Então, se nós compararmos novamente agora as bases nitrogenadas, se tiver a timina é um DNA, se tiver uracila é um RNA. Então, a uracila ela pertence ao RNA, timina ao DNA. E em relação ao tipo de açúcar, na desoxirribose seria a ausência de um oxigênio. Já na ribose, existe a presença do oxigênio nesse açúcar. Então, se nesse açúcar tiver um oxigênio, eu vou chamar de ribose. Se não tiver o oxigênio, desoxirribose. Então, o RNA tem a ribose e o DNA a desoxirribose. Basicamente, essas são as principais diferenças entre o RNA e o DNA. Então, para finalizarmos esta aula de hoje, lembrar que o DNA pode passar por alguns processos. Processo de duplicação, é o DNA em DNA, usado principalmente para divisão celular. Transcrição, é o DNA feito uma cópia em RNA. E tradução, quando este RNA ele é transformado em proteína final. Então vamos imaginar a fita de DNA, que temos essa sequência de base nitrogenada. Fica a pergunta, se eu fosse fazer uma fita complementar de RNA, lembrar que onde tem a adenina seria a timina, porém RNA não tem timina, é uracila no lugar. E onde tiver timina é adenina e assim sucessivamente. Então, caso você queira fazer o exercício, dê pausa no vídeo. Para não ficar longo, vamos complementar a fita de RNA. Adenina, uracila, timina, adenina. Adenina,
timina, porém não tem timina, vira uracila. E assim por diante. Já na fita de DNA, se fosse fazer uma duplicação, aonde eu tenho o A vira T, o T vira A, o A vira T e assim sucessivamente. Só lembrando que a fita de DNA pode passar pela duplicação, que é um processo de outro DNA, geralmente usado na parte de divisão celular, mitose e meiose. Transcrição é uma cópia de um pedacinho do DNA, que é o RNA mensageiro. Este RNA mensageiro vai servir como receita base para a formação de uma proteína final, que nós chamamos de tradução. Então, o DNA só o processo de transcrição, tradução, que vai virar a proteína final. E assim damos por encerrado mais esta videoaula. Esperamos vocês em outra aula do nosso curso. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!